Você construiu a sua casa sobre areia? Sim, pessoal, esta é uma pergunta que, infelizmente, muitas pessoas hoje se responderão sim, porque elas estão construindo a sua casa sobre areia. Porque muitas pessoas não estão dando ouvidos e nem praticando as palavras que o Senhor Jesus ensinou, a sua doutrina. Não estão dando ouvidos à palavra da verdade do Evangelho que o Senhor Jesus pregou. E nem mesmo estão praticando isso. Aí, o que acontece? A vida dessas pessoas está construída sobre uma casa na areia. E a tendência disso é ruína, é perdição. É assim que vai acabar a vida daqueles que, infelizmente, ouviram as palavras do Senhor Jesus e não as praticaram. Foram negligentes. Foram pessoas que se desviaram dessas palavras. Não quiseram dar ouvidos e nem praticar. Então, quando isso acontece, quando uma pessoa não quando uma pessoa não é alguém que pratica de forma eficaz a palavra que o Senhor Jesus ensinou, essa pessoa, ela está construindo a sua casa sobre a areia. Ela vai sofrer uma grande ruína, uma grande perdição. Isso é o que acontece, pessoal. E isso é algo inevitável, porque o próprio Senhor Jesus disse que isso iria acontecer. Então, a realidade mostra isso claramente. Que infelizmente muitas pessoas estão deixando de ouvir as palavras do Senhor Jesus e não as estão praticando como deveria ser. Porque quando alguém ouve as palavras do Senhor Jesus e as pratica, esse é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é firme, essa rocha é Cristo Jesus, a pedra angular. E aquele que está edificado sobre esta rocha ou esta pedra angular nunca será abalado. A sua casa não vai ter ruína. Ele não vai cair. Ele vai ficar seguro e firme, inabalável sobre esta pedra angular que é Cristo Jesus. Por isso ele é um homem prudente. Mas o homem sensato é aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e não as pratica. Esse é um homem sensato. E a sua insensatez será toda evidente. Será todos evidente quando a casa dele ruir, sendo grande a sua ruína. Então, existem muitas pessoas hoje que estão nessa condição, tendo as suas vidas arruinadas, porque não construíram a sua vida na rocha que é Cristo Jesus, sim na areia. E essa areia não tem firmeza. Essa areia é instável. Essa areia, ela pode se fragmentar. O rio pode passar, o vento pode soprar e dispersar essa areia. E a casa que estava em cima dela vai ruir, vai desabar, vai acabar literalmente, espiritualmente também. Então, as pessoas não podem cometer esse erro. Se alguém estiver cometendo esse erro hoje, é hora de retornar à sensatez e voltar novamente a ouvir as palavras do Senhor Jesus e as praticar como deve ser. A vida em Cristo exige isso. Ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus, que são espírito, são vida. Ele mesmo disse, as palavras que vos tenho dito são espírito, são vida. Então, se em você e em mim, essas palavras têm que produzir vida. Tem que produzir uma vida estabilizada em Cristo Jesus. Assim é que deve ser a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que está em Cristo, de todo aquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, de
todo aquele que se converteu e se arrependeu ao Senhor Jesus de forma sincera e verdadeira. Então, nós devemos entender isso hoje. E esse entendimento tem que ser eficaz na sua vida e na minha vida, para não errarmos mais nesse tipo de coisa. Porque o que o Senhor Jesus disse é muito bem claro. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, todos o capítulo 5, 6 e 7, que você vai entender as palavras que o Senhor Jesus falou, as quais nós devemos ouvir e praticar. Dia após dia, sem parar, devemos perseverar na prática disso. Devemos perseverar em ouvir essas palavras. Isso é importante demais, é decisivo para a vida em Cristo, para que possamos chegar no final aprovados e não arruinados. Então, é melhor fazer isso, é melhor se corrigir desse erro e fazermos isso de forma verdadeira. É assim que tem que ser. Se não fizermos isso, se não reconhecemos que estamos errados, se nos tornarmos homens facciosos, homens que têm uma empáfia de não querer ouvir e nem praticar as palavras do Senhor Jesus, vamos estar nos auto-arruinando. A responsabilidade dessa ruína é de quem não está ouvindo e nem praticando as palavras do Senhor Jesus. É um erro, fatal, isso é um erro gravíssimo, que ninguém pode cometer. Então, nós temos que ser poderosos praticantes da palavra do Senhor Jesus, as quais nós ouvimos. Então, é isso que nós devemos colocar em prática, mas colocar em prática mesmo, de forma evidente, clara, para que o Senhor Jesus veja isso acontecer. Da nossa parte tem que ter essa atitude, tem que ter esse propósito. Temos que agir assim de forma determinada, precisa, para que a nossa vida em Cristo seja a mais perfeita possível, a irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem ser uma vida que fique inconstante. Não podemos ser inconstantes em todos os nossos caminhos. Não podemos viver a vida em Cristo sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As nossas obras têm que mostrar a nossa fé. E a obra principal que nós devemos praticar é ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus. Isso é bom demais. Isso trará um bom resultado, uma boa recompensa para aqueles que agirem assim. Então, vamos nos estimular, vamos nos encorajar, vamos incentivar uns aos outros a ouvir e praticar as palavras do Senhor Jesus, para que sejamos homens insensatos durante toda a nossa vida, durante todo o tempo que resta a nossa peregrinação. Temos que ter essa sensatez de fazer isso. Isso é o certo. O errado não pode ter lugar em nossas vidas. O erro é ouvir as palavras do Senhor Jesus e não as praticar. Esse é um servo mau e negligente, que negligencia as palavras do próprio Senhor Jesus e não as pratica, não coloca em prática. Quando alguém não coloca em prática as palavras do Senhor Jesus, tudo perde sentido. Ele está se auto-enganando, ele está vivendo uma vida que não condiz com a realidade das palavras ensinadas pelo Senhor Jesus, da sã doutrina dele. Então, a vida em Cristo, saudável, agradável ao Senhor Jesus, de forma que tudo aquilo que fizermos possa ser feito para o inteiro agrado dele, tem que ser por meio das palavras que nós ouvimos e praticamos. Então, é necessário entender isso, porque quem não entende isso está fora, está construindo a sua casa sobre a areia. Aí, quem insistir nesse erro vai sofrer a ruína.
a sua casa irá desabar e será grande a sua ruína, como está escrito. Então, para evitar esse tipo de coisa, é preciso rever tudo de novo. Ouvirmos as palavras do Senhor Jesus e as colocarmos em prática de forma efetiva, para que assim a nossa vida esteja de acordo com as palavras dele em todo o tempo. Porque não podemos viver em discordância com essa palavra. Ninguém pode viver em desacordo com essa palavra. Pelo contrário, tem que viver de acordo com elas, dia após dia. Então eu espero que isso possa acontecer em nossas vidas, para que possamos ficar edificados em Cristo Jesus, que é a nossa única pedra angular, eleita e preciosa para as nossas vidas. Então, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras que falam a respeito disso. O primeiro está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 26 e 27. Então, Mateus, passei aqui a página aqui. Tá bom. Mateus, capítulo 7. Estava com a página marcada aqui, mas acho que eu passei, né? Aqui, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a vida de muitas pessoas hoje está em grande ruína, está desabando em grande ruína, porque as pessoas não ouvem as palavras do Senhor Jesus e não as praticam. Esse é o grande erro. É a grande falha que muitos cometem. Então, é preciso corrigir isso. É preciso acertar. Essa correção tem que te fazer acertar. Você só pode ser corrigido pelas próprias palavras do Senhor Jesus, pelo aquilo que está escrito, pela sã doutrina dele, você pode se consertar, você pode acertar. E você tem que se manter nesse acerto. Você tem que se manter acertando todos os dias, de acordo com o ensino do Senhor Jesus. As palavras que você ouve dele são importantíssimas para a sua vida. São decisivas, são essenciais. É algo sem a qual você não tem como estar edificado sobre a rocha, e sim sobre a areia. Se você, por vontade própria, digamos assim, cometer o erro de não dar ouvidos às palavras do Senhor Jesus e não as praticar, você vai estar construindo a sua casa sobre a areia. E assim a sua ruína vai ser grande. Quando coisas começarem a acontecer e vão te afetar de tal forma que você vai cair, você vai ser arruinado. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão nessa condição. Porque não estão dando ouvidos às suas palavras do Senhor Jesus. Se desviam dela. Deturpam as palavras do Senhor Jesus. Induzem as pessoas ao erro, a esse erro também. Então, existem muitas pessoas agindo assim hoje, pessoal. Essa é a grande realidade. E eu vou ler um texto aqui que fala um pouco a respeito disso, para que vocês possam ter esse entendimento. Você tem que discernir o que é certo para a sua vida. Você tem que usar o seu raciocínio lógico, preciso e determinado para entender essa questão, para compreender isso. É a compreensão disso que tem que dar um resultado em sua vida, para você ficar sempre disposto a ouvir as palavras do Senhor Jesus e praticá-las dia após dia, sem cessar. É preciso perseverar nessa prática das palavras do Senhor Jesus dia após dia.
É isso que vai contribuir para o seu aperfeiçoamento cada vez mais. Para que você possa, sim, sempre crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quem fizer isso, quem tiver essa atitude sábia, prudente e inteligente de fazer isso, vai ter em sua vida bons resultados, tanto físicos como espirituais, para o seu próprio crescimento, para que você possa crescer e progredir cada vez mais em Cristo Jesus. Esse é o seu objetivo. Alcançar um crescimento mais alto possível. Você tem que subir esses degraus dia após dia para ter esse crescimento, para ser alguém que é alimentado pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Isso sim vai fortificar a sua vida física e espiritual, para que você possa vencer, para que você possa prosseguir olhando firmemente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E é Ele mesmo que falou as palavras as quais você tem que praticar dia após dia, para que assim você consiga viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, eu vou ler aqui esse texto aqui agora, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Está escrito assim, ó. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Vamos parar por aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Se alguém ensina outra doutrina. Se alguém ensina outra doutrina, fica claro que não é a doutrina do Senhor Jesus que a pessoa está ensinando. E se não é a doutrina do Senhor Jesus que eles estão ensinando outra doutrina, diferente. Ou seja, eles não estão ensinando as sãs palavras do Senhor Jesus que ele ensinou. E quem estiver aprendendo o que essas pessoas estão ensinando, estão totalmente erradas, tanto quanto ele que ensina, quanto aquelas pessoas que dão ouvidos a esse ensino que é de outra doutrina. Então quem ensina e quem recebe esse ensino, ambos estão construindo a sua casa sobre areia. Aí é que está o perigo gravíssimo espiritual que muitas pessoas estão cometendo hoje. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então, quando alguém não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, isso significa o quê? Que para essas pessoas, as palavras do Senhor Jesus não significam nada, são besteira, são coisas idiotas, são coisas inúteis. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o que pode acontecer com essa pessoa que não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus? Quem em sua consciência não iria concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus? Só mesmo um louco despirocado das ideias, um pervertido, um homem com uma consciência deturpada, um homem faccioso, que já não ouve mais as palavras do Senhor Jesus, fechou os ouvidos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade que ele ensinou, o Senhor Jesus ensinou o ensino segundo a piedade, para que possamos ouvir e praticar essa piedade, dia após dia. Mas existem pessoas que não concordam mais com isso. Aí o que acontece? O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é o quê? A pessoa que não concorda com essas palavras do Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade e ensina outra doutrina, ela é o quê? Ele vai dizer aqui, ó, essa pessoa é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas,
altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, as pessoas que ensinam outra doutrina e não concordam com essas palavras do Senhor Jesus e nem com o ensino segundo a piedade, essas pessoas, elas são tudo isso que a gente estudou aqui. Tudo isso mesmo. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão nessa condição. É uma realidade, é uma verdade. Isso você pode ver claramente. Você pode notar, você pode perceber claramente, sem impedimento algum. Porque essas pessoas, elas fazem isso de forma tão evidente que não tem como ter dúvida. Quando você mesmo consegue ver que pessoas agem assim. Ele está falando claramente isso aqui. Porque isso já acontecia já naquela época. Imagine como está hoje, então. Muito pior ainda. Porque a quantidade de pessoas que fazem isso hoje aumentou muito além do que já existia pessoas assim praticando naquela época. Então, é muito claro isso, pessoal. Então, dá para ver que a quantidade de pessoas que estão sendo arruinadas por terem construído sua casa sobre a areia é muito grande. Mas para você e para mim, isso não pode continuar acontecendo. É preciso se consertar. Se esse erro estiver sendo cometido de sua parte, de minha parte, é preciso nos consertarmos. Ainda há tempo de fazer isso. Esse tempo é dado pelo Senhor Jesus. Ele é longânimo para com você e para comigo nessa questão. Porque Ele, mais do que ninguém, não quer ver a nossa ruína. Não quer ver a nossa casa desabar. Mas Ele quer ver a nossa casa firme na rocha que é Cristo Jesus, que é Ele mesmo. Então, agora, nós devemos dar ouvidos a essa palavra através do Espírito Santo. Devemos dar ouvido, devemos praticar, para que assim a nossa vida continue firme e inabalável em Cristo Jesus. Com os olhos fixos nele, devemos prosseguir. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é o nosso único guia. Ele é nosso único mestre. O apóstolo de nossa confissão. O nosso eterno e único sumo sacerdote. Então, nós devemos a ele essa fidelidade. Sermos fiéis a ele nisso. Em ouvir as palavras dele e praticar as palavras dele todos os dias. Com fidelidade, com sinceridade, com verdade. Então, eu espero que nós possamos nos edificar em Cristo e permanecer nele, para crescermos para um santuário dedicado ao Senhor. Quem faz isso está agindo bem. É um homem sensato. Essa sensatez tem que perdurar ao longo de toda a nossa vida, até o fim de nossa carreira. Devemos ser sensatos até o fim. Então, vamos fazer isso. Vamos usar essa palavra a nosso favor para que ela possa nos edificar em Cristo Jesus. Quanto mais isso acontecer, mais estaremos vivendo uma vida em Cristo saudável, irrepreensível, longe dessas loucuras que existem por aí, que infelizmente estão levando muitas pessoas à ruína e perdição, porque as suas vidas estão sendo destruídas por causa de não estarem dando ouvidos às palavras do Senhor Jesus e nem praticando o que Ele ensinou. Então, é preciso que tanto você como eu entendamos isso, porque o entendimento disso tem que produzir um bom resultado para que assim a nossa vida esteja de acordo com o Senhor Jesus, com o que Ele ensinou, com o que Ele falou. A nossa prática tem que ser baseada nisso dia após dia. Ninguém pode se desviar da verdade em tempo algum. Pelo contrário, temos que ouvir as verdades e nos apegarmos a ela com mais firmeza, para que nunca possamos nos desviar disso. Para que nunca possamos descair de nossa firmeza em Cristo Jesus. E sim, permanecermos na
pedra angular que é Cristo Jesus até o fim. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.